Agora olha para essa pessoa mais linda do teu lado e diga assim: tema da mensagem. Só duas pessoas. Tema da mensagem. Onde, ou melhor, aonde está o teu coração? Vou falar agora. Tema da mensagem: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? A palavra vai dizer que Moisés, pela segunda vez, recebe as tábuas. Quando a gente ouve falar, paulista, de tábuas, a gente pensa logo em madeira. Só que as tábuas que foram entregues para Moisés, que já eram velhinhos, não eram de madeira. O que é mais pesado, a pedra ou a madeira? A pedra, dependendo do tamanho, não é isso? Pode ter uma pedra desse tamanho, essa madeira vai ser mais pesada. Essa pedra, essa madeira que está aqui, para você que não sabe, ela é de cedro. Foi uma coisa específica, profética, comprada. Na nossa igreja tem 14 colunas. 14 é 2 vezes 7. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, irmãos? 14 colunas visíveis na igreja. E nós vemos que o Senhor, quando nós fizemos aqui uma oração, não sei quem lembra, nós trouxemos 12 pedras e dentro dessas colunas, antes de colocar o rebaixamento, nós colocamos 12 pedras brancas, que significa as 12 tribos e os anciãos que levavam tudo para a escola de profetas. A Bíblia vai dizer que as tábuas não eram feitas de madeira, mas de pedra, porque a Bíblia diz que o Senhor é a rocha, a pedra de esquina. Diga comigo, pedra de esquina. E tem outro tipo de pedra, pedra angular, é uma pedra que dá direção. Hoje o pedreiro, ele pega e coloca ali um prumo, ele coloca uma régua e ele consegue acertar a parede. Nos tempos antigos, quando a gente vê aquelas construções de pedra, o próprio Egito, quando vê aquelas pirâmides, são milhares de pedras, e quando se olha de longe, está tudo muito bem, né, Edna? Bonito, né? Aquele triângulo bonitão de longe. Mas quando você chega perto, você começa a ver as imperfeições daquela pirâmide. Irmãos, o Senhor é a rocha, a pedra de esquina da igreja. A igreja só vai estar aprumada, só vai estar num caminho, se a pedra angular fazer parte da igreja. É por isso que com toda a construção se começa pela parte mais difícil. Quando nós construímos esse terreno e fizemos a parte das paredes, a primeira marca foi nessa quina, que se chama a parte angular, e dali tomou forma. Quando você olha para o teto e você vê os acabamentos finais de lá e o acabamento final de lá, você percebe que o teto está correto. Está correto? Dá para perceber que está correto? Lá no canto sobrou o mesmo pedaço, você está vendo aqui? Significa que essa parede foi feita numa direção correta. A Bíblia está dizendo para nós que Moisés carrega as tábuas, e quando ele carrega as tábuas, ele está levando pela segunda vez, porque pela primeira vez ele ficou furioso, irado, e o que ele fez? Ele lançou as primeiras tábuas no pé do monte e elas se quebraram. Aquelas pedras eram os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o homem. Quando o homem quebrou as pedras, foram quebradas as alianças. Algumas alianças na nossa vida profissional, conjugal, espiritual, material, de projetos e tudo mais, elas precisam ser bem construídas. Por quê? Porque aquisições aliançadas é difícil ser quebrada. É por isso que o teu casamento, é por isso que os teus projetos, é por isso que os teus sonhos já estão todos nos planos de Deus, porque nós estamos aliançados com a pedra de esquina. Deu para entender até aqui? Glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Capítulo 4, versículo 13, volta só uma folha, você vai ver aí em Deuteronômio capítulo 4.
Olha o que diz o versículo 13: então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Por que a Bíblia vai falar que Deus escreve 10 mandamentos em 2 pedras? Pergunto eu para você, por que Deus não escreveu 10 mandamentos em uma pedra? Porque Deus queria usar as 2 mãos de Moisés. Por que Deus quis usar as 2 mãos de Moisés? Porque a mão direita é a mão de guerra, a mão esquerda é a mão de apoio. Está dando para entender até aqui, irmãos? O Senhor fez tudo completo para uma grande batalha que Moisés iria enfrentar dentro do deserto. E por que Moisés teve água da rocha no deserto? Provisão. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia continua dizendo que de uma rocha brotou. Diga para quem está do teu lado: o Senhor é a tua rocha, o Senhor é a pedra de esquina, o Senhor é a pedra angular. Ele foi a pedra rejeitada pelos judeus. É por isso que nós, gentios, que não somos descendentes de judeus, somos escritos como escolhidos para uma nova geração. Por quê? Porque aqueles que eram para receber Jesus o rejeitaram. A pedra de esquina foi rejeitada. Em Êxodo 32, em Êxodo 34, tem 2 histórias. 32, a primeira pedra, ou melhor, o primeiro concerto para fazer as 2 tábuas de pedra. Mas no 34, ele reconstrói as pedras e o Senhor Deus entrega o Iavé, o Rafá. O Jeová é o Shaddai, o Tsequenu, o Jeová Nissi, que nós não está na letra, mas Jeová Nissi significa que o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor dá a oportunidade a Moisés de prescrever uma nova, ou melhor, duas novas tábuas. O Senhor está nos dando a oportunidade hoje aqui nesse culto de prescrever a nossa história. Eu profetizo nessa noite, irmãos, estamos falando de alinhamento, está aqui. Eu profetizo nessa noite que você vai ter uma ligação com Deus tão grande, que tudo que você pensar em fazer, Deus já aprovou. Mas que isso, pastor? Nós somos seres pecaminosos, temos defeitos, temos dificuldades, algumas coisas a gente não alcançou ainda. É por causa da ligação com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais intimidade Ele tem comigo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me conhece. Porque não adianta falar que você está precisando de cura, você tem que ir até Deus. É aquela história do cortador, o barbeiro. O barbeiro falou assim: eu não acredito em Deus. O pastor que estava sentado cortando o cabelo falou assim: por que você não acredita em Deus? Porque tem muita gente doente por aí e Deus não cura. Ele é mesmo? É. O pastor saiu irado, foi lá na rua, trouxe um cara cabeludo. Vem cá, o cabeludo. Por que esse cara está cabeludo e você é o barbeiro e não cortou o cabelo dele? Porque ele tem que vir aqui pagar e cortar. É mesmo? É. A mesma coisa é um homem com Deus. A gente tem que se aproximar de Deus para Deus cortar algumas coisas na nossa vida, para a gente ser igual a Ele. Eu profetizo nessa noite que nós seremos igual ao Senhor. Eu profetizo que nós seremos pessoas novas. Todas as manchas, todas as rugas, todos os nossos defeitos não serão vistos pelos nossos inimigos. Por quê? Porque o Senhor está nos transformando a cada dia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus reconstrói em 2 capítulos, Êxodo 32, Êxodo 34. Deus reconstrói as tábuas, dizendo assim: Moisés, eu vou te dar mais uma oportunidade. Só que essa palavra que está em Deuteronômio, e que está em Êxodo, está refletindo em Deuteronômio. Por quê? Porque a história continua.
A história continua até hoje. E o Senhor está dizendo que para nós recebermos alguma coisa do Senhor, nós temos que estar aliançados. Se você está no casamento e não é aliançado, a tendência do teu casamento é dar tudo errado. Se você não está aliançado com os seus sonhos em Deus, não vai acontecer. Êxodo 32, versículo 19. Abre a tua Bíblia lá. Olha o que diz em Êxodo 32, versículo 19. Eu digo para os aliançados aqui nessa noite: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu favor. Quem está aliançado não murmura no culto. Quem está aliançado não está preocupado com o que falam por aí, estão preocupados com a glória, se vai descer. Eu quero saber se a glória vai descer nesse lugar. Êxodo 32, 19 vai dizer assim: e aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e ele fez o que, irmãos? Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. Irmãos, o negócio é tão fora de si, que Moisés tem 40 dias com o Senhor. Moisés queria ficar mais, eu já preguei sobre isso aqui. Moisés queria ficar mais, porque o melhor lugar era ficar aos pés do Senhor. Tem dias que a gente quer fugir dos nossos problemas e começamos a ter doenças psicológicas, porque o nosso pensamento está confuso. E Deus está falando nessa noite que Moisés ficou com o pensamento confuso, quando Deus fala: Moisés, desce, porque o teu povo está adorando a outro Deus. Nós estamos no culto e a gente fala que não é católico, a gente fala que não adora aos outros deuses, mas a gente ama o nosso carro mais do que as coisas de Deus. Nós amamos os nossos filhos mais do que a Deus. Nós amamos o nosso pai, nossos pais, só falta adorar os pais mais do que a Deus. Aquele povo entrou em risco de perder a aliança por causa da desobediência. Irmãos, eu nunca vi um desobediente se dar bem. Eu nunca vi um rebelde se levantar de novo, porque espírito de rebelião é chamado espírito de feitiçaria. É por isso que tem muito crente que saiu da casa do Senhor que é feiticeiro. Está doido para ver você cair. Você já ouviu alguém falar para você: eu estou doido para ver fulano cair, eu estou louco para ver aquela irmã se arrebentar toda, porque se acha santa? Irmãos, houve uma contenda entre os liderados de Moisés e Moisés. Por quê? Porque Arão, que era o irmão dele, que estava ali determinado a conduzir o povo, foi o cara que aprovou, carimbou, colocou o seu anel para o povo recolher coisas de ouro, de prata e de ferro, para construir um bezerro de ouro. Nesses dias, o Brasil está tão apegado a coisas que nós esquecemos do maior avivamento que tem que acontecer no nosso meio. É o avivamento da palavra. Quando a palavra viva aqui, Deus dá respostas para cada um de nós. Quando a palavra entra, eu estou totalmente reatado e estou completamente recolocado aonde as pedras estavam quebradas. Imagina aí você que somos pais. Você pega o teu filho de 10 anos. Filho, toma aqui, olha, esse biscoito que eu paguei caro, recheado, é o mais caro, é um negresco caríssimo. O filho pega aquele biscoito e faz o que com ele no chão? Joga fora. O pai e a mãe faz o que com o filho, Edna? Já riu, né? O pai fecha, a mãe fecha a língua: eu vou arrebentar ela. Vou arrebentar ele, por quê?
Porque aquilo custou caro. Quando a gente está aborrecido com alguém, irmãos, e a pessoa não sabe, pior isso. Quando a gente está aborrecido com alguma coisa, que parece a gente aquele desenho antigo chamado Busca-Pé. A mulher do Busca-Pé falava assim, ele... Sempre uma pessoa reclamona. O povo estava 40 dias e 40 noites reclamando porque o seu líder estava buscando a Deus. Quando o cara desce, tem aquela sensação de impunidade, a sensação de derrota, a sensação de que um povo bagunceiro, porque era o mesmo povo que viu o mar, era o mesmo povo que viu milagres acontecer, era o mesmo povo que dançava com Miriam. Vamos lá, aleluia, eita, glória, tá com o pandeiro aí, vai lá, eita, cavalo não, não sei o que lá de fogo, mas não de poder, e vai descendo em terra, e vai descendo, né, Antônio, aquela terra, era o mesmo povo, que levantava as mãos, falava em língua, adorava, rodava no poder, andava ali, via a água sair da rocha, via o codorniz cair do céu e comer prontinha, já vinha pronta do céu. E a Bíblia vai dizer em algo mais profético, havia algo que descia do céu, que eram umas bolinhas brancas, chamada maná. Parecia uma bolinha feia, Ellen. O que essa bolinha tem de bom? Tinha proteína e era uma comida maravilhosa para sustentar eles no caminho do deserto. O problema é que a gente pergunta muitas vezes para Deus, por que eu estou passando essa prova? Porque eu estou te provando para ser aprovado. Quem pode dizer glória a Deus? O bom é que quando vem os benefícios da vida cristã, uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, que respeita a sua esposa, que respeita o seu esposo, que respeita os seus pais, que não é desobediente a Deus, não tem nada na sua cabeça contra o irmão, essa pessoa tem tudo para dar certo no reino de Deus. Pessoas aliançadas, elas precisam, ou melhor, pessoas que são desaliançadas, precisam reatar alianças quebradas. Tem um problema com o seu esposo? Resolve. Tem um problema com aquela amiga? Resolve. Tem um problema com o seu pastor? Resolve. Tem um problema com a ovelha? Resolve. Tem problema no trabalho? Resolve. Vai eliminando problemas. Minha mãe está aqui que não me deixa mentir. Meu pai era uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Mas antes de morrer, há muitos meses atrás, meu pai começou a pedir perdão para o vizinho. Né, mãe? E a vizinha falou assim, mas que isso, eu nunca fiz nada com o senhor, eu nem sabia que o senhor tinha raiva de mim. Minha irmã, eu estou te pedindo perdão porque eu não ia com a tua cara. Eu estou pedindo perdão para você. Eu pensei, rapaz, meu pai, será que está preparando o caminho para vazar? Ele começou a se reatar, religar. E existem pessoas hoje aqui que precisam religar. O problema é que não tem ninguém para apertar o play, é você que vai ter que agir. Na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa vida ministerial, nós temos que apertar o play todo dia. Lá em casa tem um disjuntor do banheiro agora que está dando problema. Está velho, Alexandre, o disjuntor está velho. Quando a gente começa a tomar banho, esquentou um pouquinho, o que acontece com o disjuntor ali? Traque! Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco você toma banho mais um minuto e traque! Aí tem que esperar o disjuntor esfriar para poder tomar um banho quente. Nesse tempo, né? Eu só tomo banho quente, irmãos. Me perdoa, eu só tomo banho quente. É uma delícia. Quem gosta de tomar banho quente, diga aleluia. Não gosta também não? Lá em cima, maravilha. Eu só também gosto gelado. Eu só tomo banho quente, irmãos. Agora engraçado, vai para a praia gelada e toma banho normal, boa, né? Acabou. E o disjuntor está dando problema. Nós precisamos ir lá, nos levantar e levantar o disjuntor para o chuveiro voltar a funcionar. Só que não é só o chuveiro, a Lucimar sabe muito bem que quando desliga o mesmo disjuntor do chuveiro, desliga a campainha do meu portão. E todo mundo está apertando lá, o Claudinho apertou e não conseguiu entrar. Eu preciso ir ao teu disjuntor e ligar ou comprar um disjuntor novo? Vamos lá, gente. Eu tenho que ficar apertando o disjuntor toda hora ou eu tenho que comprar um disjuntor melhor, um novo? Eu tenho que comprar um novo. O que Deus fez com Moisés? Não pega as tábuas antigas não, eu vou te dar umas tábuas novas. Por que Deus está falando isso nessa palavra?
Que Deus não quer dar nada velho para ninguém. Está ouvindo, irmãos? Quem pode dizer aleluia? Deus não quer dar nada remendado para você. O emprego que Deus tem para você é o melhor emprego desta terra. Por quê? Porque Deus prepara coisas melhores para pessoas melhores. Deus dá benefícios para pessoas que beneficiam. Deus abençoa quem abençoa. É muito fácil, é prático. Eu só recebo porque eu dou, porque a Bíblia diz que é melhor dar. Opa, tem um mistério aí.